Pessoal, então, como calcular o rendimento de um painel solar? Tá? O primeiro passo é saber qual a potência dos módulos e quantos módulos você tem instalado no local. Como exemplo, se eu tiver 10 módulos de 550 watts pico, eu vou ter uma potência instalada de 5.500 watts pico. Tá? O segundo ponto que a gente precisa analisar é a localização dos módulos. Então, esses módulos devem estar voltados para o norte. Tá? Próximo passo é que, além de estar para o norte, eles devem estar angulados numa posição igual à latitude do local onde estão instalados. Eu peguei, por exemplo, a cidade de Porto Alegre aqui, eu olhei a latitude é de 30,033 graus, ou seja, 30 graus tem que estar posicionado. Então, o meu módulo tem que estar 30 graus, tem que estar voltado para o norte e 30 graus. Tá? O próximo passo é saber as horas de sol pleno, né? Infelizmente, é muito difícil a gente ter isso, medir no local, né? A gente tem uma medição no local. Por isso a gente pega médias, né? E essas médias podem ser localizadas aqui no Brasil, nesse site aqui da Cresesp, cespel.br, que eles têm o software Sandata. Então ele tem os dados colocando. Aqui eu peguei, então, eu entrei com os dados, tem que entrar com os dados de latitude e longitude, então eu tenho com os dados de latitude e longitude da cidade de Porto Alegre, tá? E aqui a gente tem, então, para diferentes angulação, 0, 30, 22 e 50, voltados para o norte, tá? Aqui, então, eu peguei para a gente fazer análise, né, nessa condição, peguei os dados de Porto Alegre para o mês de agosto e a 30 graus, tá? Se o teu painel não está 30 graus e não está voltado para o norte, eu aconselho utilizar sempre os dados da pior média mensal, tá? Que seria aqui nessa condição para te ajudar a fazer essa análise, tá? Mas nesse caso a gente vai usar como exemplo o mês de agosto para Porto Alegre, considerando 30 graus e que está voltado para o norte. Eu tenho um HSP de 4,01, tá? Calculando então aqui, a gente tem o que? A gente tem a potência dos módulos, 5.500 watts ou 5,5 kW pico. Horas de sol pleno de 4,01 para agosto na cidade de Porto Alegre. O mês de agosto tem 31 dias. Então o cálculo vai ser dias vezes a potência dos módulos vezes HSP. Então 31, 5.500, 401. Vai me dar 683,75 kW mês. Tá? Isso pode ser... então, isso aqui é o meu melhor. Se eu não tiver nas condições 30 graus e no norte, eu vou ter a menos que isso aqui. Claro que se eu tiver um mês que teve muita chuva, né? Diferente da coisa, isso aqui é uma média. Esse HSP é uma média dos últimos anos, né? Pode ser que tenha uma variação. Mas na melhor das condições eu vou ter isso aqui, tá? Ok? Valeu, pessoal.